Dai-me a palavra certa, na hora certa e do jeito certo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu querido irmão, minha querida irmã, esse é o nosso desejo para o dia que começa, nesse momento orante. Que o Senhor nos dê a palavra certa, que nos inspire e que nos faça também nos decidir por Ele, por praticar a sua santa vontade. Hoje é dia 24 de janeiro e nós celebramos com toda a igreja a memória de São Francisco de Sales, bispo que viveu na região de Genebra no século XVII. Vamos então rezar a oração, nos dispondo para esse momento de partilha e de reflexão da palavra de Deus. Ó Deus, quisestes que na caridade apostólica o bispo São Francisco de Sales se fizesse tudo para todos. Concedei-nos, benigno, que ao seu exemplo manifestemos sempre a mansidão do vosso amor no serviço aos irmãos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Meus irmãos, ouçamos com atenção a palavra de Deus, que está no Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículos de 13 a 19. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, e foram até ele. Então Jesus designou 12 para que ficassem com ele e para enviá-los a pregar, com autoridade para expulsar os demônios. Designou, pois, os 12, Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, celebramos hoje a memória de São Francisco de Sales, que exerceu um apostolado muito importante no seu tempo. São Francisco de Sales é do século XVII, nasceu na região da Savoia, onde hoje é mais ou menos a Suíça, o norte da Itália, parte da França. Ele era de uma família aristocrática, família Sales. Ele, então, desde cedo foi educado na fé cristã, católica, e ele foi advogado, ele fez a sua formação inicial como advogado. Mas, contrariando os interesses do pai, aos 26 anos ele abandona a profissão e ele, então, decide se tornar padre. E Francisco de Sales vive num tempo difícil das guerras religiosas e da grande crise espiritual que vivia a Europa naquele período. Ele então começa um trabalho na região de Genebra para converter os protestantes calvinistas. Inicialmente ele não tem sucesso com a sua pregação. Então ele pensa em fazer panfletos para deixar nas portas das pessoas, nos lugares públicos. E ele então consegue obter sucesso com esse apostolado da imprensa, da escrita. Tanto é que São Francisco de Sales é considerado padroeiro dos jornalistas. Depois ele se torna bispo de Genebra e ele continua o seu trabalho de evangelização e, ao mesmo tempo, promove uma renovação espiritual. No tempo de São Francisco de Sales, havia o movimento chamado de vida devota. Então, São Francisco de Sales incentiva a vivência da espiritualidade, sobretudo entre os leigos. Então ele escreve muitas obras que incentivam a prática devocional dos cristãos do seu tempo.
Funda também, com Santa Joana de Chantal, a Ordem da Visitação e se torna um grande conselheiro espiritual de muitas pessoas do seu tempo, inclusive o grande São Vicente de Paulo. Então nós podemos dizer que São Francisco de Sales, ele se coloca também entre aqueles que Jesus chamou. Logo no início do seu ministério público, Jesus sobe ao monte, ou seja, ele vai rezar, vai discernir junto do coração do Pai quem ele deve chamar para colaborar no seu ministério. E depois, então, diz que ele chamou os que ele quis. Então, o chamado de Jesus aos seus discípulos, e a nós hoje também, não é por conta das nossas qualidades pessoais, mas sim por pura graça de Deus. É porque Ele quer. Não há uma explicação. E aí diz também o texto que Jesus designou os 12 para que ficassem com ele e para enviá-los a pregar. Então são duas as atribuições dos discípulos. Primeiro, ficar com Jesus, ou seja, conviver com ele, aprender o seu jeito de ser, cultivar a intimidade com Jesus. Né? Não há discípulo de Jesus sem uma vida de oração, né? Sem uma vida com ele, sem uma vida de escuta a sua palavra. E depois, para enviá-los a pregar. Então, os discípulos são enviados por Jesus para anunciar a boa nova com autoridade para expulsar os demônios. Hoje nós também somos enviados a pregar, a anunciar a palavra de Deus, se não explicitamente, pelo menos com o testemunho da nossa vida, das nossas boas obras, das nossas ações. Jesus, então, designou 12, que foram seus colaboradores mais íntimos. Né? Não eram pessoas perfeitas, eram pessoas, em sua grande maioria, gente simples, sem instrução. Um até o traiu, mas mesmo assim Jesus quis apostar neles. E eles puderam dar testemunho de Jesus, né? Puderam levar adiante a sua obra, assim também como tantos outros homens e mulheres ao longo da história, como São Francisco de Sales, que hoje nós celebramos, e nós hoje, que recebemos pelo batismo essa missão de também nos tornarmos discípulos e discípulas de Jesus. Que São Francisco de Sales nos ajude a reavivar sempre o amor por Jesus, a sempre buscar estar em sua presença e que também nos ajude hoje a discernir meios para que o Evangelho de Jesus possa alcançar o coração dos nossos irmãos e irmãs, assim como ele, no seu tempo, pensou meios para que a fé do povo fosse reavivada. Que nós, então, possamos pedir ao Senhor a graça de um dia em Sua presença e que nós não desperdicemos as oportunidades para sermos testemunhas de Jesus aos nossos irmãos e irmãs de hoje. São Francisco de Sales, rogai por nós. Que Deus abençoe você.